Como vai, turma? Espero que esteja tudo bem com todo mundo. Eu vou postar agora esse vídeo com comentários sobre o texto A Questão Multicultural, do Stuart Hall. Lembrando que os vídeos, eu tenho insistido, eles servem como orientação geral para a leitura dos textos. Os textos são a base, né, do material que vocês têm. A partir deles é que vocês vão elaborar as questões, né, para pensar ao longo do semestre, ao longo do curso, o tema das lutas por reconhecimento. Mas, claro que diferente da aula, que era aula presencial, com mais tempo de aula, o que eu estou fazendo nos vídeos não é passar pelo argumento passo a passo de cada um dos textos, né? Eu não estou reconstruindo a argumentação de cada texto como de costume, né? Nas aulas. O que eu tenho tentado privilegiar nos vídeos, na verdade, é uma explicitação de algumas questões de uma maneira mais pragmática, algumas questões tendo em vista o conceito de reconhecimento, para que vocês possam, a partir daí, fazer a própria leitura e pensar as suas próprias questões. Então, os vídeos, por isso eles são mais curtos, claro, mas os vídeos destacam alguns pontos. Eu não estou privilegiando a exposição do texto tal como ele se encontra, né, publicado, mas eu estou privilegiando tematizar um ou outro ponto para o qual eu gostaria de chamar a atenção. E isso servir como fio condutor para a leitura de vocês. Tá bom? Então quero insistir bastante nisso, já que, enfim, não quero que vocês tenham essa expectativa de que cada vídeo é a reconstrução do argumento total de cada um dos textos que a gente tá lendo, tá? No semestre. Mas, então, o Stuart Hall vai ser o vídeo de hoje. Stuart Hall é um importantíssimo intelectual inglês, sociólogo, vinculado aos estudos culturais. Tem uma história importantíssima como membro da corrente que ficou conhecida como New Left, como Nova Esquerda. Ele tem uma herança muito importante com a tradição marxista. Portanto, ele se autodenomina um autor da teoria crítica, vinculado a uma tradição marxista que é claramente heterodoxa, né? Tem a ver com o marxismo cultural e a possibilidade de pensar as discussões do marxismo numa relação mais aberta com a cultura. Então, o terreno da cultura é pensado de uma forma muito, muito interessante. São autores, acho que fundamentais na teoria política contemporânea, dentre os quais o Stuart Hall faz parte, que segue aquela herança Marx pelo viés do Gramsci. Então é muito interessante porque o Stuart Hall está junto com autores que são centrais para pensar cultura e política, como, por exemplo, E.P. Thompson, Raymond Williams, Eric Hobsbawm, Edward Said, e outros seguem a linha da reflexão do Stuart Hall, principalmente no que se refere às questões raciais, isso é central nos textos do Stuart Hall, dentre eles o Paul Gilroy, né, que foi também um autor de um dos textos que eu separei para a aula do Stuart Hall, com o tema do multiculturalismo, e é também um autor que se autodenomina teórico crítico e tem um livro importantíssimo, né, o Atlântico Negro. Mas o Stuart Hall, ele
muito importante em razão dessa reflexão sobre a cultura e, no nosso caso, que estamos pensando a relação entre teoria crítica e as lutas por reconhecimento, e, em especial a questão racial, o Stuart Hall ele é muito importante porque ele está pensando o diagnóstico do multiculturalismo e como isso vai impactar a dimensão de uma reflexão teórica e prática, né, no que concerne a formação, produção da identidade, o conceito de identidade, de cultura, a relação com a política, a maneira como Stuart Hall vai permitir uma reflexão rica da relação entre identidade e diferença, muito interessante, muito importante. E, como eu disse no início deste vídeo, quer dizer, eu quero destacar, em especial, dois elementos, acho que são importantes, né? O elemento primeiro, eu quero destacar, tem a ver com cultura. Como o Stuart Hall faz uma reflexão inovadora sobre cultura. E o segundo ponto é política. Elas estão totalmente vinculadas no texto nos textos do Stuart Hall, e a questão política ela é bem peculiar no caso do Stuart Hall, porque ela vai remeter a um debate que a gente já viu em outros textos, né, como por exemplo no texto do Taylor e no texto do Habermas, que é o debate liberais versus comunitaristas e a saída específica do Stuart Hall, que ele pensa a política tendo em vista esta relação reflexiva, porosa e mutante da cultura. Tá? Então, eu vou ser bem pontual, eu queria destacar cultura e depois política como os momentos decisivos, talvez importantes, né, para vocês no texto dele. Cultura. Pensar cultura para o Stuart Hall não pode ser algo certamente essencializado, né? Totalmente politizado, totalmente historicizado. O interessante é que o domínio da cultura é um dos campos mais importantes da reflexão da teoria crítica, né? A cultura está vinculada à raça, está vinculada ao cotidiano da mistura das etnias, está vinculado a uma possibilidade hoje de de não essencializar a cultura, quer dizer, tornar possível uma reflexão inovadora que não naturalize nem cristalize essa noção de cultura, isso é fundamental. A superação de qualquer tipo de absolutismo étnico, isso é muito importante também na reflexão do Stuart Hall. Por isso, o diagnóstico interessante para ele, para pensar as relações de reconhecimento e as disputas políticas que elas envolvem, tem a ver com o multiculturalismo, né? Ele está fazendo essa reflexão num momento muito específico. O multiculturalismo é um termo que foi muito central para diferentes áreas, né, de reflexão crítica. Nos anos 80 e 90, isso era absolutamente importante, início dos anos 2000 também. A questão multicultural, ela impôs uma novidade para repensar não só a política, mas também a cultura. Então, essa desessencialização, é difícil, né? Que tem a ver com a ideia de desconstruir uma unidade cultural essencializada, naturalizada. Então, essa desconstrução é muito importante, mas ela vai ter consequências políticas, né? O multiculturalismo tem a ver com essa constante negociação das diferenças. Um termo crucial. A negociação das diferenças, ela tem dois aspectos. Um deles é formativo. O multiculturalismo é a formação dessa cultura que é negociada por diferentes partes. Isso tem a ver com os contextos históricos do desenvolvimento da experiência diaspórica cultural. Em diferentes espaços, em diferentes momentos históricos, a cultura ela é multifacetada, ela é plural, ela tem encontros diversos, com linguagens diversas, com heranças diversas.
E o multiculturalismo é um desafio para outras interpretações da cultura que fossem, digamos, fortes do ponto de vista de uma eh, homogeneidade cultural, de uma naturalização dessas fontes, né, primárias da cultura. Então, a cultura, ela é, no caso do multiculturalismo, necessariamente pensada segundo o que o Stuart Hall chama de um sistema de negociações. E a cultura é o resultado desse sistema de negociações. E isso vai implicar também, como a gente vai ver daqui a pouco, uma certa visão a respeito do que o Stuart Hall vê como sendo o desejável de um ponto de vista político normativo, né? Há um projeto democrático por trás do multiculturalismo. Isso é muito interessante. Mas por que existe um certo projeto político desejável? Segundo Stuart Hall, um projeto democrático desejável. Porque o multiculturalismo impõe uma certa maneira de compreender a democracia em que a formação cultural ela tem que permanecer porosa e constantemente negociável entre os diferentes que formam essa mesma variada cultura. Então, a, tem uma disputa da cultura que é, é que é vista pelo seu lado formativo, que vai ter uma consequência importante do ponto de vista político. É interessante entender essa postura teórica do Stuart Hall e também as fontes que ele vai se debruçar para poder compreender a cultura dessa maneira, né? Claro, ele tem, de um lado, o marxismo como uma das fontes mais importantes, mas também ele está pensando a cultura de um ponto de vista pós-estruturalista e misturando isso com algo da teoria pós-moderna, quando ele fala em desconstrução dessa essencialização ou da reificação da cultura, né? Essas negociações, o sistema ou a estrutura de negociações é muito importante. Ela é uma estrutura de uma comunicação constante, de um discurso constantemente aberto para o diferente. A emancipação, essa visão teórico-crítica dele a respeito da emancipação das diferenças num contexto multicultural, tem a ver com a possibilidade de entender a cultura a partir do momento em que a expressão cultural ela sobrevive das articulações discursivas existentes. Então, o multiculturalismo ele coloca em xeque algum tipo de hegemonia cultural totalizante, essencializadora. Ela tem que ser porosa para a diferença. A cultura ela não é desejável nesse contexto atual pelo fato dela ter alguma unidade rígida. A cultura ela é essencial pelo fato dela permitir essa articulação discursiva em que acontece, em que se estrutura uma diversidade de diferenças em constante negociação. Então, ele precisa de referenciais teóricos que possam permitir ao Stuart Hall olhar as possibilidades da sobrevivência dessa diversidade cultural. Como essa diversidade pode ser possível? Ela tem que ser articulada constantemente naquilo que é a unidade de um determinado tempo e espaço, do ponto de vista cultural, mas essa unidade nunca subsumida a uma totalidade ou algum tipo de unidade decisiva e constante, né? Ela tem que ser renegociada o tempo inteiro. Isso é uma exigência da forma e dos modos de vida, das formas de vida que são diaspóricas e são, portanto, modernas, em geral, típicas dos centros urbanos ocidentais, mas isso faz com que toda a identidade cultural tenha que, de maneira refletida, permanecer em constante negociação. Essa é uma exigência que o Stuart Hall vai fazer considerando o diagnóstico do multiculturalismo. E as referências são muito interessantes aqui, principalmente porque, para pensar a cultura, um dos autores que o Stuart Hall vai utilizar é o Derrida, né? Que tem
como referência a teoria pós-moderna, mas o Stuart Hall utiliza em dois sentidos aqui muito interessantes, né? Porque vai ter uma consequência política importante. Como ele quer nossa, estou insistindo nesse termo, né? Como ele quer inviabilizar a essencialização, né, estática da cultura, ele precisa então desconstruir qualquer possibilidade de naturalização ou reificação da cultura. Isso é um ponto. Então, a ideia de desconstruir a cultura, desconstruir a ideia de uma identidade cultural forte, né? Por exemplo, a identidade negra. Stuart Hall questiona, tem um dos textos dele aqui no livro, no livro da diáspora, um dos capítulos, o capítulo se chama Que Negro é Esse na Cultura Negra? Que é um capítulo muito, muito importante, né? Em que fica evidente a tentativa do Stuart Hall de questionar essa ideia de uma identidade ou de uma unidade forte para a identidade cultural e como isso vai determinar a autonomia e a forma de ação, né, dos grupos e dos indivíduos. E ele questiona isso. Isso não existe, né? A própria ideia de né, o negro ou a cultura negra, num sentido unitário, total, essencializado, isso não existe na visão do Stuart Hall. Né? Então, é preciso pensar a diversidade do negro e da cultura negra. Isso tem muito a ver com o diagnóstico do multiculturalismo. Mas então, voltando, no caso, a referência teórica que ele utiliza para fazer essa reflexão a respeito da cultura, da formação multicultural, é o Derrida. Não só na desconstrução, mas em outro conceito muito interessante, muito importante, que é o conceito de différence. Derrida tem esse conceito différence, que é difícil de traduzir no português, não tem uma tradução literal, seria alguma coisa como diferença. Né? Mas o que esse conceito quer dizer? Ele quer dizer uma junção de referências, a ideia de que se existe a produção de uma identidade, essa produção de identidade, ela nunca é essencializada, ela é resultado de uma construção que é contingente em certa medida, né? Ou seja, tem algo de artificial nessa construção que é importante, porque ela permanece sem uma determinação essencial, mas que toda identidade é uma representação relacional de uma circunstância. Né? Então, como que ele define isso, por exemplo, lá na página 58, eu não estou citando literalmente, mas ele vai falar o seguinte, a différence, ela é a constituição de uma identidade das diferenças. Como que diferenças podem produzir algum tipo de identidade? E essa identidade, uma vez produzida, ela vai ser responsável por ter o seu sentido determinado a partir de outras relações que ela vai construir. Ela é caracterizada por um sistema de relações sempre, em que cada conceito ou cada significado está inscrito em uma certa cadeia. Por isso é um sistema de relações. Da onde vem a ideia do Stuart Hall de que toda identidade ela deve ser pensada a partir da sua formação em uma estrutura de negociação. Né? Nessa cadeia ou nesse sistema de relações, há, há uma referência constante da identidade de um em relação a outros. Né? Então, um conceito se refere a outros conceitos e o significado vai se dar a partir do jogo entre esses diferentes conceitos, um diante do outro. Né? Há um jogo sistemático de diferenças. Isso é a différence. Né? Não é uma essência previamente dada. A différence é uma identidade produzida nessa cadeia de relações e nesse jogo que tem algo de sistemático entre as diferenças. É a constituição das identidades na relação primária com os outros.
Então, quem é esse negro, né? Para o Stuart Hall, ele é o resultado e ele está sendo constantemente constituído numa relação constante com a sua situação econômica, sua situação cultural, sua situação social, a relação cultural sempre no contato com os outros, o branco, os mestiços, né? O negro, vários ao mesmo tempo se encontrando e criando um jogo constante de linguagens e uma interconexão de linguagens a partir das quais se produz algum tipo de identidade. A cultura nunca, nunca essencializada, nunca plenamente engessada, é então o resultado disso, certo? Existem muitos desafios, afinal, porque o reconhecimento do outro tem a ver com o reconhecimento também, com a possibilidade de compreender que toda identidade é parte da construção negociada dessa situação. Né? Eu reconheço o outro não pela cristalização de uma identidade previamente dada, mas eu reconheço o outro no momento em que o outro participa comigo desse sistema comum de negociação. Né? E aí eu compreendo o outro dentro desse sistema de negociação. Ele é uma identidade constituída pela sua diferença. Com isso, o multiculturalismo permite a versão dessa teoria crítica da cultura no Stuart Hall permite uma modificação radical nessa linguagem já comum da raça e da etnia como sendo algo natural. Stuart Hall chama atenção no texto dele para esse efeito transruptivo, né? Mas é um efeito transruptivo que tem um determinado sentido. Né? Stuart Hall diz o seguinte: o que importa não é tão somente desconstruir a raça, desconstruir a etnia, né? Mostrar que elas são construções sociais, em grande medida, né, artificiais, elas estão o tempo inteiro se revendo e se refazendo, mas o Stuart Hall mostra que o intuito teórico dele não se limita à desconstrução, por isso ele se afasta do pós-modernismo. Né? O intuito dele não é apenas desconstruir enfim, uma situação ou desconstruir um conceito ou uma representação ou uma identidade, né, cultural. O que ele pretende é desconstruir tendo em vista a possibilidade da reconfiguração. Isso já vai começando a lançar a gente no caminho da relação entre cultura e política. A gente já começa a passar aqui para o problema propriamente político. Né? O Stuart Hall está dizendo: eu preciso desconstruir a cultura para permitir que a própria cultura se autodetermine de forma autônoma e multifacetada. Apenas no contexto multicultural é possível a plena liberdade na sua diferença. Ora, mas para isso, Stuart Hall chama muito atenção a dois momentos que precisam necessariamente estar conectados. O da desconstrução, eu desconstruo essa naturalização, eu procuro superar essa reificação da cultura, tendo em vista a reconfiguração. Né? Há uma desconstrução e há o tempo inteiro o que o Stuart Hall também chama de reconstrução. Eu preciso reconstruir uma certa noção de cultura que seja, assim, propositiva e que tenha com ela também uma série de pressupostos normativos, né, para que eu, assim, consiga garantir a articulação livre e igual, isenta de violência, né, isenta de poder,
da liberdade de cada um, da autonomia de cada um. E isso só é possível se eu compreender que a identidade é formada de forma diversificada, ou seja, eu preciso respeitar a diferença. Mas isso então tem um elemento propositivo. Desconstruir identidades previamente dadas, que podem estar submetendo os indivíduos e os grupos a certos padrões, e com isso bloqueando a sua autonomia e autodeterminação, tendo em vista a possibilidade de reconfigurar essa identidade em termos diversos e plurais. Né? Então, há sempre a, a, a ideia do Stuart Hall não de flertar com o pós-modernismo, mas não permanecer preso no pós-modernismo. Né? Há pós-modernismo, mas há um intuito moderno aí no Stuart Hall, quando ele está falando de emancipação no contexto multicultural. Então, ele quer juntar a desconstrução com essa reconstrução, mas isso por causa de objetivos políticos. Há uma contribuição importante, então, na dimensão política das reflexões do Stuart Hall. O Stuart Hall pretende mostrar que as lutas por reconhecimento, elas também exigem, por assim dizer, uma terceira via como solução para as demandas da diferença e da identidade. E os modelos que ele tem em vista são aqueles da discussão da teoria política contemporânea, que a gente já viu em outros autores e textos. Né? Soluções do tipo liberal, que podem privilegiar a dimensão individual, assim como privilegiam a argumentação de tipo universalista. Né? Há uma imagem universalista do que é cada pessoa, do ponto de vista moral, e esse universalismo teria a possibilidade de se sobrepor à particularidade das culturas específicas, dos contextos específicos de vida, defendida, por outro lado, não pelos liberais, mas sim por comunitaristas, né? Que defendem a ideia da primazia dos valores comunitários, da perspectiva comunitária, coletiva, sobre essa ideia e esse ideal do indivíduo universal que o liberal teria, né? Isso, e haveria aí uma oposição, né? O Stuart Hall também quer apresentar o que eu chamei aqui de terceira via. Há uma terceira via para essa discussão. Senão, é impossível compatibilizar identidade e diferença. Stuart Hall quer privilegiar não essa unidade, não a homogeneidade cultural, e é por isso que ele fala tanto no princípio da heterogeneidade. Né? Mas o princípio da heterogeneidade, ele diz o seguinte, né? Que você precisa ter sensibilidade para as diferenças específicas, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter sensibilidade para não a imersão cultural dessas identidades, mas também para a possibilidade da autonomia individual ou autonomia privada de cada um na autoafirmação da sua liberdade diante da cultura em que você se forma. Stuart Hall quer articular a inserção axiológica, né, a inserção de cada um de nós num conjunto de valores compartilhados com a possibilidade de autoafirmação da nossa liberdade individual. Stuart Hall tem em vista uma mediação entre as posições liberais e comunitaristas. Então, o princípio da heterogeneidade cultural, ela necessita de uma proteção para essa autonomia individual também, e não só para sensibilidade ao contexto. A différance é isso. A différance é a identidade produzida em uma situação relacional, né, que pode variar com o tempo e com o espaço. A différance, ela mesma, é resultado de uma negociação cotidiana
de diferentes aspectos. Mas essa negociação, ela faz com que ela deve permitir, ela tem um elemento político fundamental, porque essa estrutura de negociação cotidiana faz com que cada um de nós, individualmente, possa se rever, refletir a respeito de nós mesmos, digamos, dar um passo atrás em relação à nossa comunidade de origem. Stuart Hall defende isso no texto de maneira muito firme. O multiculturalismo deve fazer com que nós possamos compreender que não existe uma cultura individual, existem culturas no plural e existem indivíduos nessas culturas que podem, inclusive, sair delas e visitar outras e transitar entre diferentes comunidades e culturas e diferentes valores compartilhados por essas comunidades e culturas, né? Então, a possibilidade reflexiva de distanciamento é muito importante. Então, a questão política a respeito do ponto de vista normativo, que forma política é desejável no contexto multicultural, no caso do Stuart Hall, né, para pensar novas identidades, novas culturas, novas etnicidades, né? Stuart Hall vai defender um terceiro modelo. E neste caso, inclusive ele cita o Habermas, cita o Charles Taylor, ele pende mais para a solução habermasiana do que para a solução tayloriana, em alguma medida, né? Principalmente porque ele vai defender um modelo, né, que está para além da divisão liberais versus comunitaristas, que é esse modelo de uma política agonística, ou um modelo agonístico de democracia. Na página, ele vai articular isso nessas sessões finais, quando ele está discutindo a política propriamente dita, e aí ele insistindo nas várias possibilidades de negociação da identidade de diferença. Na passagem da página 82 para a página 83, ele vai dizer isso, né? Ele pergunta o seguinte na página 82, né? Como poderão ser reconhecidos o particular e o universal, ou as pretensões da diferença e da igualdade? Afinal, como isso é possível? Nem só sendo liberal, nem só sendo comunitarista. Este é o dilema, o enigma. Qual? O verdadeiro enigma da questão multicultural, existente no centro do impacto transruptivo e reconfigurador do do que é multicultural. Como é possível politicamente combinar formas novas da diferença e da identidade, trazendo para o mesmo terreno aquelas incomensurabilidades formais dos vocabulários políticos, seja de liberais, seja de comunitaristas. E ele continua, e ele vai defender o seguinte: um modelo político em que essa negociação seja permitida na prática. E ele vai defender, com base também na teoria da Chantal Mouffe. Ele lê muito Mouffe e Laclau, né? Laclau, lê muito esses dois autores, então ele está sempre fazendo um debate com essas teorias políticas pós-estruturalistas. Ele fala muito sobre essa estrutura de negociação democrática agonística. Por que agonística? Ele diz: a democracia como luta contínua sem solução final. Não podemos simplesmente reafirmar a democracia. Mas a questão multicultural também sugere que o momento da diferença é essencial à definição de democracia como um espaço genuinamente heterogêneo. Portanto, de acordo com o princípio da heterogeneidade cultural, ele defende um modelo de negociação democrática agonística. Ela não tem uma identificação final, ela não tem um conceito último e único, ela não tem uma representação final, nem um telos, né? O que ela permite? Ela tem que permitir uma negociação constante e aberta, que nunca tenha como telos a submissão da diferença em alguma unidade identitária, política identitária, né?
a democracia é uma luta contínua sem solução final, por isso ela é agonística. Ela tem que permitir essa constante negociação. Ela não tem, em momento algum, isso não é desejável, que ela tenha que subsumir essa negociação a algum valor específico, a algum princípio substantivo específico. O mais importante desse modelo agonístico de democracia e de política é que toda disputa, sem que ela caia numa disputa de vida ou morte, né, ela nunca pode virar amigo e inimigo. Por isso que ele diz, né, ele defende essa noção de poder, poder social, poder cultural, quer dizer, ele nunca defende que essa noção de poder, ela simplesmente deve se reatualizar constantemente e você nunca encontrar uma solução normativa para esse tipo de questão. Ele defende uma solução normativa, qual seja, igualmente a defesa dessa articulação autônoma da diferença, mas que ela seja igualitária. Um espaço genuinamente heterogêneo, no entanto, constantemente aberto para a renegociação. Só assim é possível encontrar, do ponto de vista político, um modelo democrático que seja compatível com o que a sociedade é. E o que é a sociedade? Ela é uma sociedade multicultural. Então, por isso que ele diz qual é a verdadeira questão e o verdadeiro enigma político. Qual é o nosso dilema? A questão multicultural. E como fazer com que a diferença, né, seja compatível com a igualdade. Apenas com um modelo político que possa superar esses paradigmas tradicionais, né, do liberalismo e do comunitarismo, e faça com que esse enigma seja solucionado pela abertura constante de um espaço heterogêneo. Apenas assim é possível fazer com que as diferenças e as identidades, na formação dessas diferenças, possam, de fato, ser igualitariamente reconhecidas. Então, as lutas por reconhecimento, elas fazem parte de um modelo político democrático. As lutas por reconhecimento almejam algo para o Stuart Hall, elas almejam uma sociedade heterogênea, em, constantemente aberta para uma negociação política e cultural. Né? É isso que essa é a expectativa da luta por reconhecimento em sociedades democráticas multiculturais.